seu coração, e você vai sair daqui com a consciência de que cada dia você precisa, eu preciso, nós precisamos ser mais semelhantes ao Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, a glória de Deus, amém, aleluia. Lá em Romanos capítulo 8, verso 28. As traduções, os textos bíblicos do livro, eles estão na Almeida Revista Atualizada, ou em alguns casos eles estão na NVI. Que são essas siglas que eu estou falando? São as versões da Bíblia. Mas esse fica muito claro na nova linguagem de hoje. Então projeta para nós aí, Heber, faz favor, a linguagem de hoje. Mas você vai ver no livro, você vai ver no texto bíblico do estudo, na versão da Almeida Revista Atualizada, que eu vou ler também. Então o texto de Romanos 8, 29 diz assim: portanto, eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada agora. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E agora na linguagem de hoje, vamos todos ler juntos nessa tradução que já está projetada ali? Vamos ler? Vamos lá. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Senhor, nós estamos lendo a Tua palavra agora, Paizinho. Espírito Santo de Deus, traz a clareza aos nossos pensamentos, traz a clareza aos nossos corações. Que não haja, Senhor Deus, nenhum sentimento de culpa, que não haja nenhum sentimento, Senhor Deus, de confrontação, que ninguém feche o seu coração agora à ministração dessa palavra, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa estar trazendo uma luz muito clara e forte à mente e ao coração de cada um de nós aqui nessa noite, para entendermos com muita facilidade tudo o que o Senhor tem para nos falar através da Tua palavra, em nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. O que esse texto está falando? Fala tanta coisa, né, irmão? Fala tanta coisa nesse texto, mas a essência desse texto é, em primeiro lugar, Deus nos chamou, Deus nos escolheu, na sua soberania, desde a eternidade. Nós acabamos de cantar, Ele nos criou para o seu louvor. Desde a eternidade Deus nos chamou, e Ele de antemão nos conheceu, Ele já nos conhece. A palavra de Deus diz, o Salmo diz que quando você ainda era informe no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia, e Ele te conhece muito antes de você ter sido gerado. Então o Senhor Deus nos chamou, nos conheceu, e Ele nos fez, quer nos fazer parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Então nós vamos tentar clarear. Por quê? Claro que nós não estamos falando sobre a semelhança física de Jesus, e existe um certo equívoco também quanto à questão. Muitas pessoas dizem assim, não, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso, a Bíblia fala isso, mas em nenhum momento, nem no Velho Testamento e nem aqui no Novo Testamento, o texto está querendo dizer que você tem a aparência física de Deus ou de Jesus Cristo. Meus irmãos, até porque ninguém aqui é parecido fisicamente com Jesus. Eu posso garantir para você, todo mundo aqui é muito bonito, e a Bíblia nos fala que Jesus era feio fisicamente. Pastor, que blasfêmia, não é? Leia lá em Isaías capítulo 53, versos 2 e 3, que você vai ver que o profeta falou isso. Nele não havia nenhuma beleza e nenhuma formosura, ou seja, Jesus era feio. Então vocês não são parecidos com Jesus fisicamente, vocês são muito bonitos. Então não confunda isso. A nossa semelhança com Deus e com Jesus Cristo, sermos parecidos com Deus e com Jesus, é na essência, é no caráter, é nas atitudes, é no estilo de vida. É isso que nós vamos falar, ser semelhantes a Deus e a Jesus Cristo no nosso estilo de viver. E aí tem um pedacinho do texto aqui que talvez você possa ter ficado também confuso, porque diz assim, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro entre muitos irmãos. O que significa isso, meus irmãos?
que Jesus Cristo, de nascido de mulher, que esmagou a cabeça da serpente, quando Ele ressuscitou, Ele nos restaurou. Ele restaurou aquela imagem de Deus que havia ficado desfocada quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus. Então a nossa imagem, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso caráter, a nossa forma de viver ficou totalmente desfocada, descaracterizada da semelhança com Deus e com Jesus. Então, através de Jesus, o único que é gerado de Deus, Jesus Cristo é Deus, Jesus veio ao mundo, e nós vamos ler o texto que foi falado na hora da canção. Jesus deixou a sua glória no céu, se tornou homem, e através da sua vida, não pecou, e através da sua morte, ressuscitou, e nos torna, por adoção, filhos de Deus. Então nós somos irmãos em Cristo, amém? Está claro isso? Então é isso que significa o que está escrito ali. Jesus é o unigênito de Deus, e através de Jesus nós somos filhos de Deus, e então Ele é o primeiro dos irmãos, nós somos os outros irmãos. É isso que está tentando dizer aqui. Como Paulo disse assim, quando eu estava preparando essa palavra, veio à minha mente, eu me lembrei daquele filme que você já deve ter ouvido falar, mas eu li o livro, e o livro foi escrito em 1896, mas eu não li nessa época, tá, irmão? Eu sou um pouquinho mais novo, mas um livro que vendeu mais de 50 milhões de cópias no mundo. É um livro muito famoso, que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? É um livro que se tornou filme, de tão famoso que ele se tornou. Esse filme tem nas locadoras. Em seus passos, o que fazia Jesus? Acho que ele foi gravado, esse filme, na década de 90. Nós já assistimos nas células. Teve uma época que a gente assistiu nas células, nos jovens. Então, se você tiver curiosidade, quiser assistir esse filme, você pode assistir. Mas o que fala o livro e o filme? Uma igreja que tinha um pastor recebe a visita de uma pessoa muito pobre, de uma pessoa muito simples, de uma pessoa muito necessitada. Verdadeiramente um mendigo, um andarilho. E ele entra na igreja, e a entrada daquele homem naquela igreja, isso é lá dos Estados Unidos no século passado, irmão, no século atrasado, na verdade, né? Foi em 1890, final de 1800. E essa história não é verídica, mas ela se tornou um movimento de avivamento nos Estados Unidos naquele tempo. Porque quando aquele homem entrou naquela igreja e o pastor foi tocado pelo Espírito Santo, ele disse assim: o que nós estamos fazendo como igreja que é parecido com Jesus? A igreja era muito boa. O livro vai narrando. Tinha uma irmã que cantava lindamente, igual a irmã Thaís cantou aqui agora, né? E outras irmãs que cantam aqui também. Tinha um louvor muito bom, cadeiras muito confortáveis, um culto muito agradável. O pastor era um ótimo pastor, pregava palavras bíblicas muito poderosas. Mas o pastor falou: o que eu estou fazendo que é semelhante a Jesus Cristo? Em nenhum lugar da Bíblia, em nenhum lugar que Jesus falou, em nenhum lugar que Deus revelou ou inspirou os escritores da Bíblia, está escrito para a gente fazer culto desse jeito, ou para a gente ficar sentado assistindo culto. Não é que isso está errado, não. Não é que não acontecia sim. O povo de Israel se reunia na sinagoga, se reunia nos templos, e a igreja de Jesus Cristo se reunia nas casas, se reunia no templo também. Não é que está errado, mas é que isso se tornou o principal objetivo, o principal foco da cristandade. Os cristãos então acham que ser parecido com Jesus é ir na sinagoga, é ir na igreja, ou ser parecido com Jesus é participar do culto, ou ser parecido com Jesus é dar o dízimo, dar ofertas, ou fazer boas obras. E é sobre isso que nós vamos tratar. Em seus passos, das coisas que você faz todos os dias, o que Jesus faria? Será que Jesus trabalharia no seu trabalho, no seu emprego, como você trabalha? Será que Jesus comeria as coisas que você come ou como você come? Será que Jesus trataria as pessoas na sua casa, ou no seu trabalho, na sua escola, ou na rua, como você, como eu estamos tratando?
Essa é a pergunta que fica. Essa é a pergunta que eu quero deixar na sua mente, para depois eu quero fazer uma proposta para vocês durante esses 40 dias de jejum e oração. Mas o projeto de Deus, como eu já expliquei, não é que sejamos fisicamente semelhantes a Jesus, mas nós estamos falando, e o texto fala, que cada seguidor de Jesus Cristo, cada cristão seja semelhante a Ele nos seus procedimentos, na sua forma de agir, na sua forma de viver. Você tem sido semelhante a Jesus Cristo nas suas qualidades de vida? Você tem seguido o exemplo de Jesus Cristo na sua vida diária? Essa é a reflexão que nós vamos fazer durante essa semana dos estudos que vão ser feitos. Os 6 dias que você vai estudar vai estar permeado por essa questão. Como você tem vivido a sua vida? Ela é parecida com o jeito que Jesus vive? Porque Jesus ainda vive, amém? Você crê nisso? Glória a Deus, Jesus está vivo, Jesus vive e reina, e será para sempre, desde agora e para sempre. A única forma de nós sermos como Cristo é através de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, cheia da vida de Cristo em nós, que é a manifestação do Espírito aqui, na minha vida, na sua vida, produzindo fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 a 23, você não precisa olhar agora não, se você nunca viu esse texto, depois você lê. Mas lá fala sobre o fruto do Espírito Santo, que deve ser desenvolvido na vida daquelas pessoas que são parecidas com Jesus, que querem se parecer com Jesus Cristo. Fruto do Espírito é amor. Então Jesus pede que você ame como Ele amou. Alegria, Jesus pede que você seja alegre, feliz como Jesus é feliz. Paz, Jesus diz que Ele é a nossa paz, então que você tenha muita paz. Se você não está tendo paz na sua vida, tem algo de errado, você não está sendo semelhante a Jesus Cristo. Então busque a paz de Jesus, que diz o apóstolo Paulo, excede a toda compreensão e a todo entendimento. O fruto do Espírito é paciência. Se você é muito impaciente, peça para que Jesus, que é o seu irmão mais velho, te dê paciência, e você precisa ser semelhante, parecido com Ele, na paciência, assim como Ele foi, como Ele é paciente. O domínio próprio, nossa, aqui nos pega, né? Tem um jargão que fala, tem uma frase que fala que é pesado, mas é a pura verdade, irmão. Quem não tem domínio próprio, ou seja, quem não está dominado por Jesus, pelo Espírito Santo, quem não é semelhante a Jesus no seu domínio, tem um demônio próprio. Porque o antagonista de Jesus no mundo espiritual é o demônio. Então, se você não se parece com Jesus no seu domínio, no domínio da sua personalidade, do seu gênio, das suas reações, da sua atitude, significa que existe outro ser espiritual que está dominando a sua vontade, dominando as suas reações, o seu querer. Então é muito sério isso. Outro fruto do Espírito, a amabilidade, ser amável com as pessoas, ser agradável com as pessoas. A bondade, ser bondoso. Nós temos sido estimulados a termos atitudes, atos de bondade para com as pessoas que estão próximas a nós. Foi maravilhoso na semana da Páscoa, nós podemos servir tantas pessoas. Mais de 26 famílias foram atendidas por atos de bondade das células de vocês, da igreja do Senhor Jesus aqui. Mansidão, nossa, ser manso, né? Esse fruto do Espírito é tão importante, porque Jesus Cristo disse lá em Mateus 11: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Como muitas vezes nós precisamos ser mansos, né? E eu estou falando nós precisamos porque essa palavra toca muito em mim. É uma grande batalha espiritual no meu coração, para eu cada dia ser mais parecido com Jesus na mansidão. Então, nós, para sermos semelhantes a Jesus Cristo, nós precisamos ter algumas evidências, que são as evidências do fruto do Espírito em nossas vidas. Eu quero que você reflita nisso, porque
Você pode vir numa igreja, você pode ser membro dessa igreja, ter sido batizado aqui. Talvez tenhamos visitantes aqui. Eu estava de costa quando foi apresentado o visitante, eu estava resolvendo uma situação ali, não pude ver os visitantes, mas talvez a gente esteja recebendo visitantes de outras igrejas aqui, e talvez você não participe de nenhuma igreja atualmente, né? Talvez você não tenha nenhuma comunidade religiosa que você participa. Então talvez você fale assim: não, mas eu já faço as coisas que eu preciso fazer para estar de boa com Deus. Mas eu quero dizer para você que nada disso é válido. Vir à igreja, cantar, bater palma, glorificar, dar dízimo, dar oferta, ajudar os pobres, fazer atos de bondade, nada disso tem valor se nós não formos semelhantes a Jesus Cristo em todas as coisas na nossa vida. E nós vamos estudar que Jesus Cristo, para sermos semelhantes a Jesus, nós temos que agir como Ele. E primeira coisa, nós temos que amar como Cristo amou. Lá em Mateus 9,36 o texto diz assim: vendo Ele a multidão, Jesus Cristo olha para a multidão, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Olha só, Jesus teve compaixão. A palavra compaixão diz que é quando você sente dor e você acolhe um miserável, acolhe uma pessoa que está sofrendo no seu coração. Então Jesus amou aquelas pessoas, vendo na vida delas o sofrimento, vendo na vida delas a carência, a necessidade, porque muitas vezes é fácil amar as pessoas que são legais, né? As pessoas que nos dão coisas, nos dão presentes, as pessoas que têm coisas, e muitas vezes nós nos interessamos até pelas coisas que aquelas pessoas têm, mas Jesus tinha amor e compaixão, Ele sentia muito amor por pessoas que não tinham nada, pessoas que não tinham nem pastor, pessoas que não tinham nem uma pessoa que pudesse olhar por elas. Era por essas que Jesus tinha amor e tinha compaixão. Então nós temos que ser parecidos com Jesus no amar as pessoas. Quanto mais necessitadas elas forem, quanto mais carentes elas forem, quanto menos elas puderem nos dar algo, aí é que nós temos que amá-las mais ainda. Aí é que nós temos que entregar o amor de Jesus Cristo para elas, através da minha mão, através do meu toque, através do meu abraço, através do alimento que eu posso dar para ela, físico, e através principalmente do alimento espiritual. Amar como Jesus, não somente amar os que estão perdidos, mas a Bíblia e Jesus diz para a gente amar os discípulos até o fim. Está lá em João 13:1, Jesus diz, lá está descrito que Jesus amou os seus discípulos até o fim, na vida física dele, porque Ele continua amando até hoje, na sua vida eterna, glorificada no céu. Então nós temos muitas vezes cometemos esse erro. O pastor Alessandro tem falado sempre disso, falou no Tadel essa semana. Nós amamos as pessoas quando elas estão necessitadas, carentes, perdidas, e quando elas então vêm para Jesus e elas começam a buscar ter uma vida semelhante a Jesus Cristo e parecer com Jesus Cristo, a gente diminui a nossa compaixão por elas, a gente começa a julgar. Não, mas já está na igreja há 10 anos e ainda não aprendeu isso. Já é crente há 30 anos e ainda não aprendeu como agir nessa situação. E a gente começa então a jogar um peso, uma justiça própria, pessoal, né, muito grande em cima das pessoas. E o que acontece? Nós não atendemos mais, perdemos a compaixão pelo nosso irmão. Então é amar aqueles que estão lá fora, para que eles possam vir aqui para dentro, ou para dentro do corpo de Cristo. Não estou falando para dentro dessas paredes, mas para dentro do corpo de Cristo, da igreja, e que você possa continuar amando essas pessoas por muito tempo, até o fim, como está escrito em João 13:1, como Jesus fez e faz até hoje, porque Jesus ainda hoje ama a você e a todos nós. Amém? Então precisamos amar como Cristo para ser semelhantes a Jesus. Precisamos obedecer como Jesus Cristo obedeceu. E aqui entra o texto de Filipenses capítulo 2, verso 5-8, que nós recitamos naquela canção do Galileu. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Jesus é Deus, estava no céu, reinando junto com o Pai, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia! Glória a Deus, porque o nosso Jesus não era orgulhoso. O nosso Jesus não quer ser maior do que é. O nosso Jesus se humilhou, deixou a sua natureza de Deus, a sua natureza celeste, se humilhou. Gente, é mais ou menos como um homem se tornar um rato, apesar que às vezes a gente tem atitude de rato, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa do homem se humilhar e se tornar um rato. Jesus se humilhou, deixando a sua glória no céu, para se tornar parecido comigo e com você. Se tornou homem. É isso que o texto de Filipenses, o apóstolo Paulo está falando. Essa atitude de Jesus de obediência a Deus. A obediência de Cristo foi radical. Por isso, como Jesus foi radical, Ele não pede dos seus discípulos uma obediência parcial, uma obediência, não, nesse ponto eu obedeço, mas nesse aqui é muito difícil, mas pastor, Jesus Cristo é Deus, nós temos que entender que eu não tenho como parecer com Jesus em tudo, porque, meus irmãos, a palavra é muito clara em dizer que Ele se esvaziou, ou seja, enquanto Jesus esteve aqui na terra, Jesus foi 100% homem, igualzinho a mim e a você. Homem genérico, tá, meu irmão? Porque mulher também tem a imagem e semelhança de Deus. Então, não se engane. Pastor, eu não consigo, porque afinal de contas eu não sou Jesus. Mas a palavra de Deus diz que nós, através do Espírito Santo, podemos ser semelhantes a Jesus Cristo. E se a palavra de Deus diz, eu acredito. Você crê nisso também? Diga amém. Nossa, tem gente que não acredita. Acredita nisso? Amém, glória a Deus, melhorou, amém. Então, obedecer. Pastor Marcos Borges, pastor Cortes tem um termo que eu acho muito interessante, porque, meus irmãos, é difícil, é muito difícil. É difícil a gente lutar contra a nossa carne, contra a nossa natureza. É difícil ficar 24 horas sem comer. Olha para mim, irmão, olha para mim. É muito difícil ficar 24 horas sem comer. Mas o pastor Marcos diz, por Jesus, pela nossa vida espiritual, pela vida das pessoas, nós temos que suar sangue, porque Jesus suou sangue por mim e por você. Nós temos que vencer, nós temos que lutar, até romper os vasos, os microvasos da nossa pele. Porque se você não estiver disposto a suar sangue para se tornar semelhante a Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo de Deus, através dessa conjunção, dessa comunhão entre você e o Espírito Santo de Deus, vencendo a sua carne, vencendo a sua vontade, vencendo os seus desejos, se você não estiver disposto, você não será obediente radicalmente como Jesus foi. O texto diz que Ele foi obediente até a morte. Eu estou te chamando só para suar. Jesus morreu para obedecer a ordem do Pai, a missão que Deus entregou para Ele. Nós devemos ser obedientes como Cristo foi. Nós temos que orar como Jesus Cristo orou. Jesus Cristo orava de madrugada, passava a noite orando. Lá em Marcos 1,35 diz que Ele, levantando de alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto ali e orava. Nós precisamos aprender a orar como Jesus Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não é uma coisa muito natural para a nossa condição humana. Pastor, tem que acordar. Eu não tenho não tenho tempo para orar, pastor. Então eu só consigo orar se for às 5 horas da manhã. E não é fácil acordar, realmente não é fácil acordar. 5 horas da manhã, trabalhar o dia todo e muitas vezes ir dormir passado das 10, 11 horas da noite. Não é fácil, mas Jesus Cristo tinha todos os compromissos dele, tinha todas as atividades dele, e ele não deixava de diariamente ter o momento dele com o Pai. E ele mesmo diz
que nós devemos entrar no nosso quarto e ali no secreto, diante do conselho do Pai, Ele vai nos visitar, Ele vai falar conosco. Então por isso que nós estamos recomendando, o pastor recomenda aqui no livro, e tire um lugar específico para você orar, no seu quarto, no banheiro, no fundo da casa, na despensa, onde você quiser. É seu quarto de oração, seu quarto de guerra. Tem um horário fixo, porque senão se você fizer num dia de um jeito, no outro dia do outro, você não vai conseguir manter seu compromisso de orar, de falar com Deus, de meditar na palavra de Deus. Jesus passava noites orando. Diz o texto de Lucas 6,12 que Jesus se retirou a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Sempre que Jesus tinha uma decisão difícil, sempre que ele tinha algo importante para fazer, quando ele foi escolher os seus 12, esse texto aqui se refere a isso, quando ele foi escolher os seus 12 discípulos que se tornaram os apóstolos dele, ele passou a noite toda em oração. Para você ver como é importante. Muitas vezes a gente toma decisões tão difíceis na nossa vida, né? A decisão de qual a faculdade que eu vou fazer, qual é a minha profissão, a decisão de qual é a minha esposa, o meu esposo, a decisão de qual cidade eu vou morar. A gente toma decisões e a gente não lembra nem de orar. A gente não lembra. Então, toda vez que você for fazer algo importante na sua vida, nos teus passos, no teu lugar, o que faria Jesus? Ele oraria. Então, assim como você deve ser semelhante a Jesus Cristo, siga esse exemplo de Jesus, tenha essa atitude de Jesus. No seu lugar, Jesus oraria para toda decisão importante. Jesus oraria para todas as necessidades importantes da sua vida. Então faça isso, ore diariamente, tenha seu tempo de comunhão com o Pai, venha nas vigílias da igreja orar em comunidade. Jesus ensinou os discípulos a orarem juntos. Ele a oração do Pai Nosso foi passada para os discípulos. Tinha uma multidão. Lá, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus está pregando um sermão numa montanha e tem uma multidão. Alguns estudiosos dizem que tinha mais ou menos 20 mil pessoas ouvindo aquele sermão. Era muita gente. Então nós temos que orar. Jesus, quando orares, orem assim. Jesus ensinou um modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso, como é conhecida. Então, ore muito como Jesus orou. Jesus foi servo em todo o tempo. Nós devemos, para sermos semelhantes a Jesus Cristo, para cada dia mais nos tornarmos mais parecidos com Cristo, no seu caráter, no seu estilo de vida, na sua forma de relacionamento e de intimidade com Deus. Cada dia nós temos que servir como Cristo serviu. Marcos capítulo 10, 45 diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. João 13:12 fala: depois que de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Jesus lavou os pés. Jesus não deu os pés para ser lavado. Vem me servir. Eu sou o pastor, então eu quero ser servido. Vou sentar aqui, vocês tragam comida para mim, vocês venham, lavem os meus pés, penteiem os meus cabelos. Não tem muito, né? Não vai se preocupar com isso. Não, Jesus não fez isso. Meus discípulos, eu estou aí preparando para morrer, coisa está muito difícil, eu estou angustiado, já suei sangue lá no Getsêmani. Então agora eu quero o seguinte: faz uma ceia para mim aí, e muita comida, muita bebida, e eu quero descansar, porque daqui 2 dias eu vou morrer. Não, Jesus não fez isso não. Jesus serviu, preparou, organizou a ceia, serviu a ceia para os discípulos, lavou os pés dos discípulos, serviu todo o tempo. Jesus continua servindo, Jesus continua nos servindo ainda hoje. Então seja semelhante, seja parecido com Jesus. Jesus sempre foi servo. É uma contradição no nosso mundo, né? Na realidade do nosso mundo hoje, isso é uma grande contradição. Os valores do nosso mundo, do mundo atual, são totalmente invertidos, né? O mundo diz assim: não, você tem que valorizar as pessoas que te servem. Dá valor para quem está te servindo. Se o cara é teu funcionário, dá valor para ele, né? Se o cara ele te agrada, ele te dá presentes, ele te visita, dá valor para ele. Jesus não fazia assim. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse
maior é aquele que serve. Saiba você de que as pessoas que te servem diante de Cristo são maiores do que você. Diante de Cristo, as pessoas que estão te servindo são mais importantes que você, no sentido do serviço, não no sentido do valor da alma, do valor da vida. Mas entenda bem, Jesus valorizou, Jesus serviu, e Ele nos ensina o reino de Cristo, o reino que Jesus estabeleceu neste mundo, faz uma outra regra. Nós temos que assumir posição de servos e servir o tempo todo e de coração. Porque se servir também é obrigado, o pastor falou lá na mensagem que eu tenho que servir, então eu vou lá, né? Vou lá, vou dar uma ajuda lá, vou ajudar aquele irmão lá que está precisando, aquela irmãzinha que não tem condições lá, que nós precisamos fazer uma limpeza na casa dela, no quintal dela. Vou lá, né? O pastor disse que se eu não servir, eu não sou parecido com Jesus. Assim não serve, irmão, assim não dá. A palavra de Deus diz que Deus conhece o nosso coração. Então não adianta você fazer sentindo diferente. Está servindo, mas está se sentindo mal. Não vai servir, não vai agradar a Deus. Eu vou servir a Deus com meus dízimos e ofertas. Estou fazendo porque se eu não der dízimo, né? A palavra de Deus diz que se eu não dou dízimo eu sou ladrão. Não é assim. Se for desse jeito não serve. Se for desse jeito, é maldição na sua vida. Agora, se você disser assim, não, eu estou servindo a Deus com meus dízimos e as minhas ofertas. Eu entrego o dízimo na casa do tesouro, e o dízimo é usado para fazer obras missionárias. O dízimo é usado para comprar cestas básicas, para abençoar as pessoas. E o meu dízimo é usado para investir em missões. O meu dízimo é usado para levar o evangelho a outras cidades, a outros lugares, a outras nações. Essa igreja tem missionários na África, tem missionários lá nos povos indígenas, em Rondônia, tem missionários em Madagascar. Então os recursos que você traz aqui servem no Brasil e no mundo. Não é uma bênção isso? Não é maravilhoso você se sentir parte desse serviço? Glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor Jesus, porque, glória a Deus, Ele merece toda a honra e toda a glória do Senhor. Nós não fazemos isso, mais uma vez, não é por interesse, não é por mostrar que a igreja batista em São Gabriel é uma igreja atuante, ativa. Não, é de coração, é para abençoar mesmo. A nossa missão é isso. Nós nascemos para isso, para louvar a Deus através das nossas vidas. E eu tenho mais um tempinho, eu quero passar rapidamente para você nas semanas seguintes aqui. Semanas seguintes, dos dias seguintes, aliás. O primeiro dia é ser semelhante a Cristo. O segundo dia é devemos imitar a Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que estamos semelhantes a Jesus Cristo, ou estamos tentando e buscando, e o Espírito Santo nos incomoda, e nós vamos ser semelhantes a Jesus. Mas Jesus, Ele estava fazendo aqui exatamente como Deus faria. Jesus imitava Deus. Então, muito, muito lindo esse texto aqui do pastor Queiroz. O texto bíblico que nos orienta a isso é Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, diz o texto. Nós temos que imitar a Deus na sua justiça. A justiça de Deus é a manifestação externa do seu caráter. A palavra de Deus diz que a justiça humana é trapo de imundícia. Isaías 64:6. Não é a justiça do homem que nós precisamos. A justiça do homem é comprável, é vendível, é cega. A justiça de Deus é perfeita. O cristão deve ser honesto, fiel, e deve também amar incondicionalmente como Deus nos ama. Não coloque condições para amar o seu próximo. Deus nunca colocou nenhuma condição para te amar, te perdoar e te salvar. Quem somos nós de dizermos: eu não vou mais orar por aquele irmão, eu já estou orando há tantos anos, ele não muda. Deus continua usando de misericórdia para com você. Há tantos anos eu ainda tenho hábitos, e Deus ainda me perdoa, e Deus ainda me ama, mesmo com os meus pecados e com os meus maus hábitos. Então, não use a sua justiça própria, viva na justiça de Deus. Temos que imitar Deus na santidade. Santidade é manifestação interna do caráter de Deus. O cristão é uma pessoa que anteriormente teve uma vida
né, uma vida perdida, e agora ele precisa viver uma vida de santidade, porque o nosso Deus é santo. Olha que frase maravilhosa tem nesse texto aqui: a santidade não deve ser vista apenas com atitudes exteriores, caso contrário seríamos semelhante aos fariseus. Sabe o que significa isso? Se você aparentemente é santo, tem cara de santo, roupa de santo, anda como santo, mas por dentro não é santo, você é um sepulcro caiado. É o que a Bíblia fala, é o que Jesus falou. Ai de vós, sepulcros caiados, por fora bonitos, por dentro cheio de ossos podres. Como diz um ditado muito comum, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É a realidade. Santidade é de dentro para fora. O Espírito Santo de Deus trabalhando e transformando as nossas vidas, transformando os nossos sentimentos, transformando os nossos pensamentos, e nós vamos chegar nisso ainda. Depois, terceiro dia, nova criatura, texto de 2 Coríntios 5,17. Quem quer ser semelhante a Jesus, tem que ser nova criatura. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse versículo é muito conhecido, todo mundo sabe de cor, né? A maioria sabe de cor, mas colocar em prática não é fácil, né? Não é fácil, porque de vez em quando tem um irmão que fala, não vou nem olhar para ele não saber, pastor, saí da cruz, né? Saí da cruz, deixei o Espírito Santo de lado e meti a boca no camarada. Nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo vai se fazendo novo. É isso que nós temos que aprender. Pessoa que reconhece o seu pecado, reconhece os pecados na sua vida, passa por uma transformação espiritual e muda principalmente a sua conduta, as suas atitudes. As coisas velhas, o jeito velho de fazer já passou. Muda. Se você é nova criatura, por que continua vivendo como velho homem? As coisas velhas já passaram, e tudo tem que se fazer novo. Tudo, meu irmão, o que significa tudo? Tudo é tudo. Tudo não é uma parte, tudo não é um pouco, tudo é tudo. Tudo se faz novo. A transformação que Cristo faz em nossas vidas tem que ser radical. Você pode falar, pastor, realmente eu tenho tanta coisa, eu fiz tanta coisa errada, que eu vou levar, eu levei 40 anos para fazer tudo errado, então eu preciso pelo menos mais uns 20 para consertar tudo. Tá bom, isso é bíblico, você está no processo de santificação, você está na caminhada com Jesus, você vai estar se santificando, se tornando parecido com Jesus a cada dia. Então você pode ter esse argumento, mas não se esconda por trás desse argumento para não mudar a sua vida. Aí Jesus conhece o seu coração e Deus está sabendo que você está só enrolando o pastor. Pastor você pode enrolar, mas Jesus você não vai enrolar. Então tudo tem que se fazer novo nas nossas vidas. Quarto dia, desvestir-se do velho homem. Esse texto aqui é maravilhoso. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, depois aos Efésios, é para se revestir. Olha só o que ele fala no versículo 9 do capítulo 3 de Colossenses. No versículo 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Jesus Cristo, Deus, a imagem de Cristo e de Deus. Então, o apóstolo Paulo fala que nós temos que nos despir, tirar aquela roupa velha, tira aquele sapato surrado do seu tempo de pecado, tira aquela calça poída da sua vida de pecado, tira aquela camisa transparente, de tão fina que já está, porque você usou tanto na sua vida do pecado. Tira a sua roupa, tira essa roupa do velho homem e faz morrer a sua natureza terrena, através do Espírito Santo de Deus. Lembra dos frutos? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É com esse fruto que você vai
se despir do velho homem. E aí Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, e verso 24, ele diz assim, é o 5º dia: vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também disse: a palavra de Deus é a verdade. Então é esta verdade que tem que revestir a sua vida. Tira as roupas velhas e coloque uma nova roupagem da verdade de Deus na sua vida. Quando você fizer isso, você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o encerramento dessa semana, nesse texto de Romanos também, mas no capítulo 12 de Romanos, último dia da semana, transformação. Se você estiver sendo conduzido pelo Espírito Santo nessa caminhada de santificação para se tornar cada dia mais parecido com Jesus Cristo, você vai experimentar essa transformação. Sabe como que ela é? Olha só, Paulo está dizendo aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. A palavra diz que a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Então você só está tendo chance de continuar errando, de continuar caindo e sendo levantado por Jesus, por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus em Jesus Cristo. Pela misericórdia de Deus, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, sabe o que Paulo está dizendo aqui? O que eu já falei aqui até agora. O sacrifício nosso, o culto nosso diante de Deus é vivo. Não é culto na cadeira, não é culto de ritual, não é culto de vir na igreja, é sacrifício vivo, santo, racional, é conscientemente. Eu vou na igreja porque eu quero me encontrar com meus irmãos para adorar a Deus, e quando eu saio da igreja, aí começa o meu desafio, é viver lá fora o que eu vivi lá dentro, é viver lá fora o que eu aprendi lá dentro, é essa semana ser muito parecido com Jesus Cristo, essa semana me despir do velho homem e me revestir do novo homem. Isso que é culto vivo, santo e agradável a Deus, é oração, é meditação na palavra, é jejum, é abençoar a vida de pessoas, amar as pessoas, servir as pessoas, é ser obediente à vontade e à palavra de Deus. Isto é culto a Deus de verdade. Aleluia, glória a Deus. E o segundo versículo do capítulo 12 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe quando que você se torna parecido com Cristo? Sabe quando que você abre toda a sua vida para o Espírito Santo transformar e produzir fruto do Espírito na sua vida? Quando a sua mente não perde a forma, perde o molde deste mundo, deste século. E quando a palavra que está sendo usada ali, meus irmãos, não é o mundo, não está falando do mundo, o universo, o mar, a terra, os astros, não é isso, é o sistema, é o esquema. A palavra grega ali é esquemazo, é a forma de viver neste mundo. É isso que você tem que abrir. Quando você não se amolda, ou quando você perde o molde das coisas deste mundo, você passa a ser transformado em sua mente, em sua forma de pensar, de falar, de agir e de viver, e você vai se tornando cada dia mais parecido, semelhante ao Senhor Jesus, e não às coisas deste mundo, às coisas desse século. O apóstolo Paulo fala lá aos Efésios: se você mentia, não minta mais, porque agora você pensa e age diferente, você parece com Cristo. Cristo não mentia. Se você trapaceava, não trapaceie mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você não pagava impostos, agora pague os impostos, não sonegue mais. Está escrito isso lá naquele texto, irmão. Não li, você vai ler essa semana. Efésios 4 está falando sobre como é a atitude, como é a prática de alguém que é semelhante a Jesus Cristo.
E eu quero encerrar essa palavra dessa noite, pedindo para que você tenha o pastor Alvin Silva, pastor da Igreja Batista em Formigas, em Minas Gerais, é o pastor de Formigas, né? Ele tem uma mensagem que é muito linda. Se você puder assistir no YouTube, Alvin Silva, ele fala sobre imaginação. É maravilhoso, porque nós perdemos a imaginação. E porque nós fomos endurecidos e perdemos a imaginação, nós temos dificuldade de nos conectar com Deus. Porque, lembra do texto de Paulo dizendo assim? Porque Deus é capaz de fazer muito além daquilo que pedimos ou imaginamos ou pensamos. A palavra é sinônima. Então, eu queria que você imaginasse, tentasse. Feche seus olhos para ficar mais fácil. Tente imaginar como seria diferente esse mundo se as pessoas decidissem de verdade ser semelhantes a Jesus Cristo. Essa é a visão de Deus para todo aquele que vem a Jesus Cristo. Esse é o sonho de Deus para todo aquele que busca o Senhor. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus não é se tornar membro de uma igreja. Isso é um próximo passo. Mas o evangelho de Jesus é você reconhecer os seus erros, os seus pecados. Entender que sem Deus, sem Jesus, você está perdido nos seus delitos e pecados. Sem Deus, sem Jesus, você está na escuridão, nas trevas. E aí você reconhece isso, você se arrepende de ter vivido uma vida na escuridão, no meio de pecados e de destruição. E você reconhece que Jesus Cristo veio para te salvar, veio para perdoar os seus pecados e para te fazer uma nova criatura, uma nova pessoa. Vai imaginando isso na sua vida. É isso que você precisa, porque muitas vezes a gente não sabe nem pedir, diz a palavra de Deus, mas você pode imaginar a sua vida totalmente transformada pelo Espírito Santo de Deus, a sua vida totalmente mudada, e você cada dia mais se tornando igualzinho a Jesus, semelhante a Cristo. Cada dia você orando mais, cada dia você perdoando mais, cada dia você sendo menos orgulhoso, cada dia você sendo menos ofensivo, menos irado, cada dia você sendo menos destruidor de corações, cada dia você sendo menos descontrolado e sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus, controlado por Jesus. Essa é a imagem da santificação, essa é a imagem da vida do cristão. Essa tem que ser a imagem projetada no seu coração e na sua mente, na sua alma, para todos os dias da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, nos seus amigos. Peça agora, você está em oração, porque quando nós oramos, nós imaginamos. Quando nós oramos, nós vemos Deus, nós falamos com Deus, nós encontramos com Deus. Nós temos a presença de Deus do nosso lado, na nossa frente. Peça ao Espírito Santo agora que Ele te ajude a amar, que Ele te ajude a orar, que Ele te ajude a obedecer, que Ele te ajude a servir, que Ele te ajude a ser uma nova criatura, a tirar a sua roupa velha de homem e mulher pecador, descontrolado, falador de palavrões. Peça para que o Espírito Santo de Deus traga agora convicção no seu coração e que você possa mudar a sua linguagem, falar palavras boas, não falar mais palavrões. Que o Espírito Santo de Deus mude a sua forma de agir com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. Que o Espírito Santo de Deus mude a sua forma de agir com as pessoas que estão necessitadas, que precisam da sua compaixão, do seu amor. Essa
é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que você possa, nessa semana, entender que foi para isso que Jesus te chamou, para fazer parte desse corpo aqui, dessa igreja. Jesus não te chamou para você vir participar de cultos. Você deve participar dos cultos, mas Jesus te chamou para ser cada dia mais parecido com Ele. Essa é a imagem da sua semana. Continue em oração, que eu quero te propor um desafio. O desafio que Jesus está propondo para nós, Ele propõe na palavra dEle. Eu queria que você, durante esses 40 dias de jejum e oração, se você está fazendo jejum e oração, glória a Deus, mas se você não estiver fazendo, eu te proponho isso. Pelo menos durante esses 40 dias, tudo que você for fazer, antes de fazer, pergunta: no meu lugar, Jesus faria isso? Em seus passos, o que faria Jesus? Na sua vida, no seu lugar, como Jesus agiria? Pergunta isso. Quando você for comprar alguma coisa essa semana, pergunta isso: será que Jesus compraria isso aqui? Quando você for falar com uma pessoa, você pergunta antes de falar com ela, você pergunta: será que Jesus falaria com essa pessoa do jeito que eu vou falar? Quando você for reagir ou dar uma resposta para sua esposa, ou uma esposa vai dar uma resposta para o seu esposo, antes de dar a resposta, pergunta no seu coração: será que Jesus responderia para minha mulher ou para o meu marido do jeito que eu vou responder? Jovens, se você está namorando, quando você estiver sozinho com a sua namorada, antes de fazer qualquer coisa, pergunta: será que Jesus faria o que eu estou fazendo com a minha namorada ou com o meu namorado? Eu faço essa proposta para você, para que no final desses 40 dias você tenha o hábito de nunca mais fazer nada sem perguntar: será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Nos seus passos, em seus passos, como faria Jesus? Cada dia mais semelhante a Jesus. Essa é a proposta para a sua vida nessa noite.